Pessoal, então estamos de volta. Vamos lá fazer um videozinho aqui falando sobre a explicação de hoje. Tipos de solo nesse primeiro videozinho, tá? Solo, conceitos, tipo, além dos aspectos relacionados. Esse primeiro vídeo vai tratar desses assuntos. Bom, o que seria o solo? Por que o professor está falando do solo num vídeo particular? Porque na outra aula o professor falou um pouquinho da estrutura geológica, e essa estrutura geológica tem a ver com os tipos de rocha. E o solo tem a ver com esses tipos de rocha também. O que seria o solo? É a camada superficial da Terra. Camada superficial do globo terrestre, da crosta terrestre. Ela é formada por material mineral, tipos de rochas e minerais, por exemplo, material orgânico, o humus, vai ser um exemplo disso, e gases, vão fazer parte desse processo também. E a parte da geografia que estuda, o ramo da geografia que estuda os tipos de solo, é a pedologia. Bom, como que se forma o solo? Ele é formado a partir da desintegração das rochas. A rocha, no processo geológico, vamos pensar assim, ela vai se desintegrando por causa do intemperismo químico, físico, biológico, temperatura, a questão da água, os seres vivos vão fazendo com que essa rocha ela vá se desintegrando, vá formando partículas menores. E isso vai ser incorporado à decomposição dos seres vivos. A decomposição dos seres vivos vai fazer parte desse processo, que seriam os elementos orgânicos, certo? Então, a planta e o animal, quando morre ao se decompor, ele vai também liberar partículas que vai formar esse processo. O solo, então, ele é formado nesse sentido. E aqui a gente tem uma etapa geológica, vamos pensar assim, onde nós tínhamos a rocha matriz, o solo na sua primeira etapa de formação, um solo mais jovem, assim, não tão jovem quanto esse, mas no seu processo de maturação, e um solo maduro. Só para ter uma noção de modo geral, tá? Claro que pode variar de um lugar para o outro, de uma estrutura para outra, mas de modo geral, o solo ele pode variar em torno aí de 20 centímetros de profundidade, às vezes até menos, até 2 metros de profundidade. Geralmente ele tem em torno de 30 centímetros de profundidade. E nós temos aí alguns tipos de coloração para saber do solo. Os solos mais avermelhados, eles têm a presença do óxido de ferro dentro dele. Os solos mais escuros, a presença da matéria orgânica. E os solos mais claros, eles mostram a ausência de certa matéria orgânica. Exemplos dos principais solos férteis do Brasil e do mundo. Nós temos um solo muito fértil no mundo, que é o Chernozion, muito encontrado na Ucrânia, na Europa, utilizado para plantio de trigo, por exemplo. Nós temos o solo Loess na China, certo? O solo da China é muito formado por argila e calcário, é um dos solos mais férteis do mundo também. Claro que o mais fértil é o Chernozion. E no Brasil nós temos dois muito conhecidos que são de massapê, utilizado para plantar cana-de-açúcar no Nordeste, e o de terra roxa, que é utilizado para o plantio de café na região Sudeste. Além desses dois principais, que são o massapê e o terra roxa no Brasil, nós temos o solo de várzea, que é aquele que recebe sedimento dos rios, certo? Humus provenientes de enchentes muitas vezes. No cultivo do arroz, ele é muito utilizado, nós temos esse no Brasil também. E o solo do salmourão, que está dentro do Planalto Atlântico, que é por causa da formação do granito. A decomposição do granito, lembra lá que o solo ele se forma a partir da desintegração das rochas, associado ao intemperismo? Então essa rocha, o granito, ao se decompor, ela libera certa fertilidade. Tem que lembrar que a rocha, o granito ou o basalto, as duas, são de origem vulcânica. Então tem muita matéria orgânica nesse processo de formação. Quando se decompõe, claro que isso é um processo muito lento, gera bastante fertilidade. Para ficar bem claro, o solo mais fértil do mundo, Chernozion, e os do Brasil, o de massapê e o de terra roxa. Bom, esse solo ele sofre com a degradação. O solo, de modo geral, sofre com a degradação. E essa degradação ela pode ter causas naturais, a própria ação natural do meio, ou ela pode ter causa antrópica. Nós vamos ver as duas aqui, a degradação natural e antrópica. Ou seja, ela vai estar associada a fatores químicos, fatores físicos e biológicos. Aqui vai estar, por exemplo, a presença humana dentro desse fator biológico. E problemas naturais do solo nós temos a laterização. Alguns desses o professor cobrou lá no material. Então presta atenção e faz a anotação aí, tá? A laterização
é a formação de uma camada dura na superfície da Terra. Tem que deixar bem claro aqui que isso é um problema natural. É claro que o desmatamento, ele acelera esse processo, ele intensifica esse processo, mas ela é um fenômeno natural. Naturalmente, a superfície ela se compacta pela presença dos óxidos de ferro e de alumínio. Isso é muito comum nos solos da Amazônia. Embora tenha vegetação lá, é muito comum isso. Vale abrir um parêntese aqui, já embora isso a gente vai trabalhar lá no outro assunto, a Amazônia, apesar de ser uma floresta bastante grande, ela não tem um solo muito fértil. Ela está associada a outros fatores do seu processo de formação. Mas a gente vai estudar melhor na próxima aula. Bom, a laterização seria isso o quê? A formação de uma camada dura, uma camada mais compactada na sua superfície. E por causa do escoamento dos nutrientes e a perda desse poder de nutrientes do solo. Claro que, como o professor disse, quando o solo fica exposto por causa do desmatamento, esse processo ele é mais intenso. Um outro exemplo que nós temos aqui é a lixiviação. A lixiviação, para a gente usar um termo mais simples, seria a lavagem dos solos. Também é muito comum na Amazônia isso, certo? Por quê? Os solos são muito lavados por causa da água das chuvas. E essa lavagem acaba fazendo com que os nutrientes sejam transportados pela água. E a terra, ela vai ficar, o solo ele vai ficar sem nutrientes. A lixiviação é uma característica também natural, vamos deixar isso bem claro. Ela está provocada por causa da água, das chuvas, vamos dizer assim, mas onde acontece o desmatamento, esse processo também é intensificado. E um outro processo também natural que nós temos é a acidez do solo. Os solos, eles têm um pH menor que 6,5. Esse pH, essa diferenciação de pH no solo vai fazer com que ele perda um pouco da sua fertilidade. Os solos são muito ácidos na região centro-oeste do Brasil. Centro-oeste e sul. Tem uma forma de a gente corrigir essa acidez com um tipo de produto que a gente lança. Depois o professor vai falar disso. Aguarda aí que tu já vai saber a resposta. Então são problemas naturais que o solo tem. Tanto a laterização, vamos pensar assim, a camada superficial vai ficar mais dura, sim, por causa da presença dos óxidos. A lixiviação, que é a lavagem, a água vai lavar e vai levar esses nutrientes embora. Isso vai fazer com que o solo perda um pouco da sua fertilidade, vamos dizer assim. E isso é acentuado pelo desmatamento. E um outro problema é a acidez do solo, que tem uma forma de corrigir essa acidez. Fatores com ação antrópica. Onde é que o homem ele interfere? Como é que o homem propicia isso? Pelo esgotamento do solo, ou seja, plantar várias vezes a mesma cultura, chega num determinado momento que afeta a fertilidade do mesmo, então há a necessidade, por exemplo, de uma rotação de culturas para evitar isso, colocação de fertilizantes para evitar isso, é muito comum isso nas áreas agrícolas. Talvez aí, se tu é filho de agricultor, tu saiba melhor o que o professor está explicando, a colocação de fertilizante químico, ou orgânico, ou calcário, já vamos chegar aí nessa parte, para tentar dar uma corrigida nessa fertilidade do solo, porque o solo está esgotado. E o desmatamento. O desmatamento também provoca, de certa forma, afeta o solo, porque o solo fica desprotegido. Se ele não tiver uma prática agrícola sustentável, ele vai ficar desprotegido. Essas partículas vão ser levadas embora pelas chuvas e muitas vezes vão se depositar no meio dos rios. Por isso a importância de manter o solo sempre protegido, seja por a vegetação nativa, a floresta, ou seja por uma forma de plantio com manejo, saber plantar no solo para evitar a erosão, certo? A erosão todo mundo sabe o que é, certo? De uma forma bem simples, seria esse desgaste do solo, esse desgaste, essa retirada das partículas que vão ser levadas para um outro lugar. Aí a gente vai ter diferença de processos, tá? A gente vai ter a erosão de sulcos, que vai ser um valinho, vamos pensar assim. Só que se esse valinho permanecer aberto durante muito tempo, esse processo de erosão ele aumenta, vai se transformar numa ravina ou numa vossoroca, que é o exemplo daquilo que o professor colocou aqui. Uma grande cratera provocada pela erosão pluvial, por exemplo, erosão causada pela chuva.
Problemas dos solos com as causas antrópicas, ou seja, a causa do homem. O homem acentua esse processo. Nós temos o assoreamento, que nada mais são do que esses depósitos de areia que se colocam no meio dos rios ou nas margens dos rios por causa do processo erosivo, certo? Que vem retirado lá da área desprotegida de vegetação. Então, uma forma de tu reduzir o assoreamento é evitar o desmatamento e manter as matas ciliares, que são aquelas matas que ficam às margens dos rios. Aqui a gente pode ver que não tem. Se tivesse, muito provavelmente, nós não teríamos esse processo de assoreamento aqui dentro. A salinização, que são os solos formados por muitos sais. Uma característica de salinização é onde as áreas são muito quentes, é uma característica de áreas quentes do planeta. Nós temos um exemplo bem claro no Mar de Aral, que é um testemunho desse problema da salinização, onde a água muitas vezes ela foi retirada para servir de irrigação para outras áreas e acabou tornando os solos ali às margens inférteis, por causa da grande concentração de sais. Forma uma camada dura, espessa de sais na superfície, impedindo assim muitas vezes a fertilidade. A arenização e a desertificação. O professor colocou as duas uma do lado da outra, justamente para vocês entenderem que elas não são a mesma coisa. O termo nos sugere que muitas vezes elas possam ser sinônimos, mas não são. A arenização, ela é uma característica de solos mais úmidos, certo? De áreas mais úmidas do planeta. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, certo? O Rio Grande do Sul é uma área de clima subtropical, certo? E as áreas de clima subtropical, elas só não são tão úmidas quanto as áreas de clima equatorial, certo? Porém, essa área aqui, em razão da remoção da cobertura vegetal, ou seja, do desmatamento, mais uma vez, a superfície dos solos que já são arenosos vão se formar em areiais, areias, e vai perder a fertilidade nesse sentido. Elas são comuns em zonas de climas mais úmidos, como eu disse. A desertificação, não. A desertificação são comuns em áreas de clima árido, semiárido ou menos úmido, abaixo do úmido. Por exemplo, no Nordeste brasileiro. Então, eu não posso dizer, é errado eu dizer, embora isso esteja muitas vezes até nos livros, que a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por exemplo, está se tornando uma área de desertificação. Não. Rio Grande do Sul está se tornando uma área de arenização. É o nome que se dá para esses processos onde o solo vai perdendo uma partícula da sua fertilidade por causa do desmatamento, vai se tornando areais. Em áreas de clima mais seco é chamado de desertificação, em áreas de clima mais úmido é chamado de arenização. Para corrigir todos esses problemas, sejam naturais, como a laterização, a lixiviação, a acidez, para corrigir o assoreamento, a arenização, a desertificação, por exemplo, existem técnicas de conservação do solo. O mau uso do solo pode afetar isso. A gente tem exemplo lá na África, o Sahel, que é a parte do sul do Saara, que está aumentando o seu processo de desertificação por causa do mau uso do solo. Então está se ampliando a área de deserto. Isso acontece no Rio Grande do Sul, no caso da arenização, isso acontece na área do Nordeste, no caso da desertificação. Então o manejo do solo, a forma como tu usa o solo, pode transformar ele em mais fértil e menos fértil. E o professor vai colocar aqui alguns exemplos. O reflorestamento ou cultivo de plantas nativas, áreas que estão desflorestadas, vamos pensar assim, as áreas agrícolas, não quer dizer que tu tem que ir lá plantar uma planta nativa. Tu tem que, talvez, fazer manejos de solo para que aquela área ela não aumente o seu processo de infertilidade, digamos assim. Conservação das matas ciliares, para evitar a erosão e, consequentemente, o assoreamento dos rios. O repouso, o repouso do solo, que é tu plantar num determinado período do ano, de deixar a terra descansando para plantar depois de novo. E a rotação de culturas. Esse ano tu plantou uma planta, daí tu não vai plantar a mesma planta na sequência, tu vai plantar outra, certo? E na sequência tu vai plantar outra, tentando fazer uma rotação de culturas. No Brasil, uma forma muito usada, como é um país tropical, não é um país de clima temperado como na Europa, se usa muito o plantio direto, que é tu manter resíduos de vegetações para plantar a tua cultura. Por exemplo, a plantação verde,
para plantar cebola. Tu que é plantador de cebola aí, feijão mucuna, aveia, o milheto, são exemplos de plantas que tu coloca no solo para fazer o plantio direto, muitas vezes, sem retirar, sem arar a terra como um todo. É uma forma de tu manter a terra protegida. E a associação de culturas é muito comum também em algumas áreas do Brasil. Tu plantar 2 produtos ao mesmo tempo, quando é possível, tá? Por exemplo, uma fruta, um pé de fruta e uma hortaliça, certo? É muito comum isso, se os produtos de defensivos agrícolas forem compatíveis, se tu puder usar os 2 produtos ao mesmo tempo. E aqui a gente tem uma área de plantio direto, a forragem protegendo o solo e a plantação, aqui de soja, por exemplo. Nesse sentido, o terraceamento é um outro exemplo, certo? Que é tu formar camadas no solo para evitar a erosão. Isso é muito comum na Ásia, certo? Para o plantio de arroz, nas regiões de Planalto. E lembra que o professor disse que tem uma forma de tu corrigir a acidez do solo, lá em cima, quando o solo é muito ácido? É a calagem. Calagem? O que é calagem, professor? Tu recebe como nome de colocar calcário. A colocação de calcário no solo, ou de cal virgem, ou também a gessagem, que é, a colocação de gesso no solo, ele evita, ameniza e diminui essa acidez do solo, fazendo com que os solos recebam a fertilidade, certo? Então, no sul do Brasil, onde os solos são mais ácidos, e principalmente no centro-oeste, onde ele é muito ácido, é muito comum essa técnica de colocar calcário, cal virgem, que é chamada de calagem, ou de gesso, que é chamada de gessagem. Aqui no nosso território não é muito comum a gessagem, é mais comum a calagem. Tu, mais uma vez aí que é filho de agricultor, vai estar sabendo do que o professor está falando de forma mais clara. Bom, esse é o primeiro videozinho falando dos solos. Eu espero ter sido claro aqui, pessoal. O próximo videozinho que o professor vai fazer, mais ou menos desse tamanho, um pouquinho maior, ele vai falar dos climas. Até já, um abração.